Olá, tudo bem? Você já me conhece. Eu sou o professor Gelson Oliveira e queria conversar hoje um pouquinho com vocês sobre o papel da tecnologia na sociedade contemporânea. Acho que não é novidade para ninguém que a tecnologia desempenha um papel fundamental nos dias de hoje, principalmente agora nesse tempo de pandemia, em que a gente fica mais em casa, precisa lidar com as tecnologias de comunicação, de informação. A gente vai vendo como o mundo contemporâneo é um mundo marcado por esse novo poder ou por esses novos poderes trazidos pela tecnologia. E é por isso, por representar então uma dimensão absolutamente importante e central da nossa vida, que a filosofia também se interessou por essa temática. Entre os autores que se preocuparam com essa temática está o filósofo alemão Hans Jonas. Além de vários artigos, conferências e obras que trataram do assunto da tecnologia, existem dois textos de Jonas que foram publicados no livro Técnica, Medicina e Ética, que é de 1985, que trabalham diretamente o problema da técnica ou da tecnologia como um problema filosófico e como um problema ético. Nesses dois textos, Jonas apresenta uma reflexão que serve para nós ainda hoje entendermos melhor qual é o papel da tecnologia na nossa sociedade. E o Jonas faz isso a partir do que a gente podia chamar de três pilares. Então, para fazer um pensamento, uma reflexão sobre a técnica no mundo contemporâneo, nós precisaríamos de três questões, três perguntas, que são assim como que três indicações de reflexão para a gente pensar a tecnologia. A primeira delas tem a ver precisamente com o que ele chama de dinâmica formal da tecnologia. A dinâmica formal seria o fato de que há um modo diferente, inédito, de apresentação da tecnologia contemporânea em relação àquilo que era a técnica no mundo pré-moderno, ou seja, antes do século XVII. Para o Jonas, essa diferença basicamente se apresenta na ideia de saturação tecnológica, ou seja, para o Jonas, a técnica antiga ela era baseada numa ideia de saturação, em que os fins e os meios utilizados para atingir esses fins, eles tinham um casamento perfeito e levavam, portanto, a uma saturação, ou seja, uma realização. Em outras palavras, o homem do passado precisava, por exemplo, sentar. Então ele inventava uma cadeira e ficava sentado, ele não tinha mais nenhum outro objetivo, ele tinha uma saturação da sua necessidade, do seu objetivo, do seu interesse com a realização tecnológica. O que acontece no mundo contemporâneo é que não é mais assim. Hoje, cada vez mais se descobre coisas novas e se sabe que essas coisas novas, mesmo que não tenha muita certeza sobre se elas vão ser úteis ou não, se sabe que elas vão cair na corrente sanguínea da sociedade e imediatamente vão ser apropriadas pela sociedade humana. Um outro elemento interessante que Jonas levanta é o que ele chama então de conteúdo substancial da tecnologia. Então, para a gente entender a tecnologia, a gente também tem que entender os objetos da tecnologia, o material, o conteúdo, do que ela é feita. E nós vamos ver que os objetos tecnológicos do mundo contemporâneo são muito mais evoluídos, entre aspas, muito mais desenvolvidos, muito mais sutis. Por exemplo, um satélite. Pense o que é um satélite rodando o planeta, trazendo uma série de informações e ajudando a gente, por exemplo, a termos fotografias, a termos, termos inclusive as redes de conexão, de comunicação, de informação que nós temos. Então veja, o satélite, ele, como objeto tecnológico, ele tem uma sutilidade, um requinte muito diferente dos objetos tecnológicos do mundo antigo, por exemplo, uma enxada ou qualquer um desses objetos do mundo antigo. Então nós temos aqui uma análise a ser feita que tem a ver com a história dos próprios objetos tecnológicos. Jonas começa, por exemplo, contando essa história na era moderna a partir da mecânica, passando pela eletricidade, depois para a eletrônica, né? Passando pela química, que foi a possibilidade que nós tivemos de mudar o próprio material com qual esses objetos eram feitos, até chegar, segundo Jonas, na biologia ou na biotecnologia, em que a vida passa a ser também ela um objeto tecnológico, e a gente podia dizer que o próprio ser humano também está hoje entre esses objetos tecnológicos, já que muito da ciência hoje, muito da tecnologia está concorrendo para mudar a nossa concepção, a nossa essência.
Uma outra questão importante que Jonas levanta por último, o terceiro pilar dessa filosofia da tecnologia, seria precisamente a pergunta ética, a pergunta sobre os valores. O Jonas, então, formula a ideia de que nós precisamos perguntar sobre quais são as consequências do uso da tecnologia no mundo contemporâneo, seja porque a tecnologia tem sido apontada como responsável por muito daquilo que nós consideramos hoje as mudanças climáticas, né, a emergência climática, seja porque ela coloca, como eu disse já, em risco a própria continuidade vamos dizer assim, da essência humana, porque nós estamos agora diante de mudanças que são irreversíveis naquilo que nós somos. Ora, todas as éticas do passado não são suficientes para responder essa pergunta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma nova ética capaz de orientar a ação da tecnologia. É daí que surge, então, o famoso livro do Jonas, O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica, que por acaso está aqui na minha estante, vou convidar vocês a olharem. Ele está por aqui, olhem aqui. Este é o livro, O Princípio Responsabilidade, o livro do Jonas, que pretende então oferecer para a ética um rumo, uma orientação. Eu também tenho aqui na minha estante o livro Técnica, Medicina e Ética, cujos 2 primeiros capítulos então eu citei para vocês. Esse livro, inclusive, foi traduzido pelo nosso grupo de pesquisa Hans Jonas da Ampof. É isso aí, espero que vocês possam também, com o Jonas, inspirado por eles, pensar esse fenômeno tão importante no nosso dia a dia. Um grande abraço.